Respondendo as perguntas que me enviam via o WhatsApp. Meu amigo, parabéns pelo seu canal e pelos saberes. Rezo por mais sacerdotes assim, pois na minha região é só bequeiro, marmoteiro e charlatão. Pegando nisso, como identificar um verdadeiro sacerdote? Sou Pedro de Minas Gerais. Quando vir aqui, será uma honra te receber. Pedro, eu amo Minas Gerais, amo de paixão, já morei em Minas, morei em Aimorés, já morei em Aimorés, acho que era Baixo Guandu, mas Baixo Guandu já é Espírito Santo, mas estou sempre em Ouro Preto, amo Ouro Preto, quero ir a Diamantina, quero ir a Ouro Branco, quero conhecer mais de Minas, porque eu amo mesmo. Depois me fala qual é a sua cidade, pois eu recebo de muito grato, porque economizar com hotel é uma coisa que eu amo. Mas se não puder, claro que um cafezinho, um pão de queijo também será muito bem-vindo. Vamos à sua pergunta. Como identificar então um bom sacerdote, uma boa sacerdotisa? Moral, caráter, bom costume e primordialmente resultado. Nós não podemos julgar um sacerdote ou uma sacerdotisa pela sua casa. Se a sua casa é grande, é pequena, é luxuosa, se tem reboco ou não, se é alugado ou não, se é pequeno ou não, se tem um lustre de cristal ou não. Tudo isso é banal. Nós, na modernidade, aprendemos que isso é importante, mas isso é uma mentira do maligno para nos enganar. Você ter o privilégio do dinheiro é só um privilégio, mas isso não te faz um bom sacerdote ou sacerdotisa. Conheço muito terreiro luxuoso que não faz a metade que um terreiro humilde consegue fazer na sua simplicidade. Então, só para desmistificar logo isso, nunca julgue um sacerdote pela sua casa. Se você for vir aqui na minha casa, ela está em reforma. Tá horrível, tudo quebrado, tudo sem reboco, tudo cheio de mato, porque nós estamos em reforma. Essa reforma vai demorar. Isso faz de mim um péssimo sacerdote? Claro que não. Tudo é um processo. Então, a gente muitas vezes julga a casa do outro, mas nós não queremos entender o processo pela qual ele está passando naquele momento. Ponto. Então, nós não podemos julgar pelo luxo ou pela humildade. Então, o que eu vou procurar? Primeiramente, é o que eu busco. Converso com as pessoas que frequentam aquele terreiro. Não só consulentes, mas também os próprios filhos de santo e pergunto sobre o sacerdote e a sacerdotisa. Qualquer sinal de algo esquisito, eu já pulo fora. Não dou oportunidade para erro nenhum. Já dei e já me lasquei. Já fui até assediado sexualmente por pai de santo, quando eu era muito mais novo. Então, tudo isso por quê? Porque um dizia uma coisa, outro dizia uma outra, eu queria pagar para ver, paguei para ver e me ferrei. Então, hoje eu levo isso como moral. Se tiver qualquer sinal, pode ser o mínimo, eu já não dou mais bola para aquele sacerdote, eu saio fora. Porque aonde tem fumaça, há fogo. Então, devemos ficar atentos a isso. Então, pergunte às pessoas que frequentam aquele terreiro, que com certeza eles vão dizer para você se estão gostando, de como é, se o seu sacerdote é ou não é decente, para poder frequentar ali. E o mais importante, procure saber quanto tempo essa pessoa está frequentando ali. Porque se for uma pessoa que está frequentando há menos de um ano, com certeza ela ainda está apaixonada pelo fenômeno da espiritualidade e ela pode estar passando pano para muitos erros. Mas quando passou de um ano, se aquela pessoa permaneceu no terreiro, é porque realmente o terreiro é bom, o sacerdote e a sacerdotisa, no mínimo, é decente. E aí, você passou por essa parte, você gostou do que você ouviu, então agora você conversa com o próprio sacerdote. Verifica como é que ele conduz uma conversa com você. Afinal, você está chegando agora. Ele tem que te dar um mínimo de atenção. Claro que isso não é regra. Tem sacerdotes que são mais privados, outros não. Também devemos respeitar o jeito de cada pessoa, mas no mínimo uma educação. No mínimo um direcionamento. Meu filho, olha, eu não posso conversar com você agora, mas converse com aquela pessoa ali que ela é mais velha e ela pode te dar um pouco mais de atenção. Perfeito, a educação abre qualquer porta.
Então, verifica a forma com que esse sacerdote conduz as coisas. Olha, eu falo isso porque é importante, porque não adianta o sacerdote ser bom na macumba. Não adianta ele ser bom na firmeza da vela, do ponto cantado, não importa se ele incorpora e ele se transforma no super Exu, não adianta ele ser tudo isso, mas quando ele está fora da sessão, ele é um babaca escroto. Não adianta, porque você vai se tornar filho de santo dele 24 horas por dia, e não somente durante 3, 4, 5 horas de sessão. Você vai ter que ter um contato mais íntimo com essa pessoa. Então é bom que ele seja, no mínimo, educado quando for tratar com você, porque você vai chegar com necessidades e vai precisar de um amparo. Aí você vai para o terceiro trivo, que é justamente saber se ele realmente conhece o culto. É interessante você ter uma gama de conhecimento mínima para você poder ter uma conversa adequada com esse sacerdote. Mas perguntas simples também podem te ajudar. Perguntando para ele como é que surgiu a tradição, da onde veio, quem são os sacerdotes dele, quem deu o sacerdócio para ele, qual foi o processo dele para o ingresso na religião, qual foi o processo dele para ele se tornar sacerdote, como é que ele conduz certos problemas. Tem muitos sacerdotes que não gostam de resolver certos problemas, mas são bons em outros, mas isso tem uns porquês. Então, questionar o sacerdote sobre a tradição e você ter um mínimo de conhecimento pode te ajudar a entender se aquele sacerdote é ou não é bom para aquela tradição. Tem muita gente humilde que não vai saber te dar uma resposta tão bem elaborada como eu dou aqui no YouTube para vocês. Eu sou um pesquisador, eu pesquiso muito historicamente e espiritualmente as coisas, mas muitos sacerdotes não têm esse tempo, não têm esse interesse e também não têm esse privilégio. Nós também temos que entender isso. Contudo, respostas simples também são satisfatórias quando elas são carregadas de sabedoria. O que você procura no sacerdote? Não é só conhecimento e educação, mas você procura palavra de sabedoria. E sabedoria ela pode ser popular. Ela não precisa ser carregada de uma filosofia profunda, elaborada nos textos de Aristóteles. Não, ela pode ser uma sabedoria popular que funciona. Eu amo sentar e conversar com a mãe Eni, uma mulher de quase 89 anos, semi-analfabeta, mas cheia de sabedoria popular. É difícil você chegar perto dela e você não sair ali com uma resposta, ou pelo menos com o coração quentinho, porque ela não teve a resposta, mas ela teve o amparo que aliviou a minha dor naquele momento. Isso é importante. Você saber que você está perto do sacerdote, da sacerdotisa, e você pode contar com ele para te proteger, para te amparar, para te acolher. Você sentir a energia de interesse dele em te ajudar. Nós não sabemos de tudo, da mesma forma que as entidades não sabem de tudo. Nós não sabemos, mas se eu tenho interesse legítimo em te ajudar, já é um ponto a mais. Porque dentro da minha humildade, se eu não sei, eu vou buscar quem sabe. Ligo para alguém. Pai Dauro, Mãe Eni, Mãe Maria, é assim, assim, assado. Por exemplo, eu conheço muito de ervas, muito. Me orgulho disso. Conheço muito de ervas, mas não conheço todas. Não sei todos os remédios que podem curar todas as doenças através de uma erva, de uma folha, de uma fava, de uma raiz, de um fruto, de uma semente. Não sei, mas eu tenho o João Herveiro, que eu já fiz uma entrevista com ele aqui no canal. O cara nasceu no meio dos indígenas, sabe muito mais ervas do que eu, é conhecedor, o cara tem 80 anos de experiência com ervas. Eu vou ficar quebrando minha cabeça? João, olha aqui, tem uma pessoa aqui que está sofrendo assim, assim, assado. Qual erva você indica para ela? Pronto, eu vou aprender com o João a partir do problema de outra pessoa. Isso é humildade. Isso nós temos que observar no sacerdote. Esse sacerdote, ele é um sabichão que não tem espaço para aprender com mais ninguém, com mais nada. Isso é um problema negativo.
Isso é um problema danado que pode sim estar voltando ao ego desse sacerdote. Sacerdote com um ego inflado é a pior coisa que pode existir em um terreiro de Umbanda, de Quimbanda ou qualquer outra tradição de matriz africana indígena, pois o ego é o veneno que mata o terreiro de dentro para fora. E o sacerdote é uma figura poderosa, pois ele é o líder daquela comunidade. Se ele tem um ego inflado, ele acaba pisando nos seus médios. Ele pode ser educado, te tratar bem, mas depois que você lava a sua cabecinha e você se torna filho de santo, ele vai pisar em você. São vários detalhes que você tem que observar para saber se um sacerdote é ou não é bom. Eu mesmo carrego comigo a lei de Umpemba, que diz que em tudo há sabedoria. Em tudo há sabedoria. Então eu não me atento tanto ao poder de conhecimento que aquele sacerdote tem. Se ele tem um mínimo de decência, educação, moral, boa conduta, se as pessoas que estão ao redor dele estão satisfeitos e ele sabe o mínimo daquilo que ele pratica, eu vou chegar perto e eu vou aprender o mínimo que ele sabe. Pode ser aquele mínimo que está me faltando. Eu não preciso que ele seja uma enciclopédia. Não precisa. Eu nunca tive pai de santo assim, na verdade. Eu acho que o único pai de santo que é assim, que eu conheço, sou eu. E olha que eu conheço muitos pais de santos por aí, mas que sabe sentar e conversar a parte histórica e a parte espiritual e até filosófica da coisa, só eu. Então eu não espero que os meus sacerdotes sejam assim, mas eu espero que ele me ampare quando eu chegar perto dele. Eu espero que ele saiba me dar uma palavra de sabedoria na falta de uma palavra de conhecimento. Eu espero isso deles, porque a cura vem de vários locais. Nem sempre a cura vai vir de um feitiço, de uma magia, de um patuá, de um banho, de uma garrafada, de um coentro. Não, ela pode vir da palavra. Esse sacerdote, essa sacerdotisa, tem a preocupação de me amparar, de socorrer-me quando eu precisar. Ele tem a pretensão de estar comigo na hora do choro e na hora do sorriso. Esses pequenos detalhes que faz a diferença de um bom sacerdote ou de um péssimo sacerdote, de uma má sacerdotisa ou de uma boa sacerdotisa. Saber trazer as pessoas para perto, porque o poder de um Zambia Umpungu Tulendo, o Deus Criador, se manifesta na sociedade, e terreiro é sociedade. Se o líder dessa sociedade não sabe conduzi-la bem, então ali falta poder de um Zambi, ali falta energia, ali falta cura, ali falta encanto. E é tudo isso que nós procuramos. Caso contrário, eu fico em casa assistindo Netflix ou jogando meu PlayStation 5, que eu estaria muito melhor. É muito interessante a sua pergunta. Eu acho que ela é bastante abrangente. Nós temos que ficar atentos e, primordialmente, não nos guiar pelas emoções, e sim pela razão. Pela emoção, você cai em armadilhas em muitos terreiros por aí, porque de 100 terreiros, 90 são ruins. Vamos ficar atentos para achar esses 10 que são bons, e costuma que são os mais humildes. Se você tem alguma dúvida sobre alguma tradição de terreiro ou uma tradição afro-indígena brasileiro, mande aqui nesse WhatsApp. Eu terei o prazer de gravar para você um vídeo te explicando um pouco mais sobre esses assuntos que permeiam a macumba aqui no Brasil. Eu sou Gesley Alves, eu fico por aqui, eu peço o seu like nesse vídeo e olha, eu já gravei vários vídeos para você, é só você clicar, tá aqui do lado, é clicar, continuar maratonando no nosso canal, que eu tenho certeza que você vai se enriquecer com muito conhecimento que eu disponho aqui para vocês. Te vejo no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.